Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, a promessa da ajuda que vem do alto. E eu peço para que você abra comigo a sua Bíblia, lá em Atos capítulo 1, conforme já está na sua projeção. Atos capítulo 1, versículos 1 a 11. Atos 1, 1 a 11. À medida que nós vamos lendo, nós vamos fazendo a aplicação desse texto, tá? Então, você pode continuar aí com a sua mão, seu dedo nesse texto. Vamos passar por vários textos também da Palavra de Deus, mas o texto base da mensagem é Atos capítulo 1, versículo 1 a 11. Então, vamos lá. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, aqui o autor de Atos, Lucas, falando acerca do seu primeiro livro, Lucas, o Evangelho de Lucas. E ele falando o que aconteceu. Ele escreveu esse primeiro livro, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. O que nós entendemos já nesses primeiros 2 versículos é que toda a ação de Jesus, todo o seu ministério, ele realizou com o poder do Espírito Santo que nele habitava. Então o texto está muito claro ali. Por intermédio do Espírito Santo, Jesus deu esses mandamentos para os seus apóstolos. Em Lucas capítulo 4, se você quiser ir comigo lá, não está na projeção, mas Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, vai confirmar isso que nós acabamos de ouvir. Lucas capítulo 4, 18 e 19. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa foi a capacitação do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa mesma capacitação do Espírito Santo esteve presente na vida de todos aqueles servos de Deus no Antigo Testamento. E todas as vezes que Deus tinha um propósito para realizar, ele mandava o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, vinha sobre a pessoa, sobre Abraão, sobre Moisés, sobre os profetas, sobre Sansão, sobre cada um deles. E de forma temporária, Deus agia na vida daquelas pessoas através do Espírito Santo. O Espírito Santo vinha e saía. Tanto é que teve um deles que o Espírito Santo fez com que ele profetizasse, mas ele desobedeceu a Deus, que fala do rei Saul. E o que aconteceu? O Espírito Santo se retirou dele. E Davi, naquele momento que ele pecou contra Deus, traindo a Deus, adulterando, matando, ele rogou a Deus: não retire de mim o teu espírito. Houve um arrependimento verdadeiro na vida de Davi naquele momento. Então nós entendemos que toda a ação do Antigo Testamento, dos servos de Deus, foi pelo poder do Espírito Santo. Sem essa ajuda que vem do alto, nenhum servo de Deus, no passado ou no presente, conseguiria ou conseguirá realizar a obra de Deus para a qual fora chamado. Então, se hoje você tem um chamado, creia, você vai conseguir realizá-lo na capacitação do poder do Espírito Santo. E nós, olhando para essa palavra, nós entendemos que Jesus, na sua condição humana, ele era 100% homem e 100% Deus, mas na sua condição humana, ele precisou da ajuda do Espírito Santo para realizar o que ele realizou, conforme nós vemos há pouco em Lucas capítulo 4. Ele curou, ele fez milagres, ele operou maravilhas, mas pelo poder do Espírito Santo. E se Jesus precisou desse poder, imagina os primeiros discípulos dele: Pedro, pescador, Mateus. Todos aqueles eram pessoas simples e letradas, pessoas que eram, aos olhos do mundo, incapazes, incapacitados. Eram pessoas, conforme muitas pessoas colocam, improváveis. Jesus escolheu 12 improváveis para realizar o impossível. E é assim que Deus trabalha.
Deus trabalha para capacitar aqueles que lhe veem o coração, como Davi e como muitos servos dele. Mas olhando para esse texto de Atos capítulo 1, versículo 2, diz assim: depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E no versículo 3, você pode acompanhar na projeção, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O texto diz 40 dias. 40, presta atenção nessa palavra, 40, nesse número. 40 é um número muito utilizado na Bíblia. E há uma grande relação entre o número 40, a períodos de preparação, expectativa e mudança. Você deve ter ouvido muito isso nesses últimos dias. Quarentena é um período de preparação, de expectativa e de mudança. Você pode encontrar isso na internet também. Deus fez chover 40 dias e 40 noites no tempo de Noé, lá em Gênesis 7:4. Moisés passou 40 dias de jejum no Monte Sinai, a sós com Deus, Êxodo capítulo 24:18. O povo de Israel passou quanto tempo no deserto? 40 anos, rumo à terra prometida. Elias passou 40 dias e 40 noites, caminhando até o monte Horebe. Israel viveu 40 anos, para quem está acompanhando a leitura bíblica anual da igreja, você deve ter lido ali o período de Juízes. Israel viveu 40 anos de paz sob os juízes. Quando o juiz estava ali trabalhando, estava ali sendo usado por Deus, Gideão e outros mais, foram 40 anos de paz que eles tiveram. Durante 40 anos os reinados de Saul, Davi, Salomão, os 3 primeiros reis, duraram 40 anos o reinado desses 3. Os 3 primeiros reis. Jonas profetizou 40 dias de julgamento para que Nínive se arrependesse. Jesus foi levado por Maria e José ao templo para ser apresentado. Quanto tempo depois? 40 dias após o seu nascimento. Jesus jejuou 40 dias no deserto, onde foi tentado pelo demônio. Mateus 4, 1-2, Marcos e Lucas também está registrado. Qual mais 40 você deve ter mencionado na Bíblia? Moisés, quando foi chamado, tinha 80 anos, tinha 40 anos quando apareceu, quando ele saiu do Egito. E depois, com 80 anos, foi chamado. E assim, passou 40 anos peregrinando pelo deserto. Moisés faleceu com 121 anos. Então, tem toda essa questão do 40 está relacionado na Bíblia. Nesse texto de Atos, capítulo 1, durante 40 dias, Jesus instruiu os discípulos antes de subir ao céu. Se isso é um fato, Jesus sabia desse simbolismo. Então, durante 40 dias, ele preparou os seus apóstolos para a expectativa da maior mudança na vida deles e da sua igreja. Hoje falamos de quarentena. Então, muitos que estão aí nas quarentenas estão na expectativa de mudança das suas vidas. Ou saram, ou vão para o hospital, ou falecem. Mas existe uma expectativa de mudança quando você entra em quarentena. E o 40, conforme nós vimos aqui, tem um grande simbolismo na Bíblia. E para nós também tem esse simbolismo. Atos capítulo 1, versículo 4, você pode acompanhar também. Diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse, de mim ouvistes. Então nós entendemos aqui, a Bíblia diz que Deus jamais falhou em suas promessas. Jesus também jamais falhou em suas promessas. E a ordem de Jesus era para que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. O que eu aprendo com isso, irmãos, é que jamais devemos nos ausentar, ou jamais devemos fugir daquele chamado ou propósito pelo qual Deus nos delegou. Domingo passado falamos, não fuja do seu chamado.
Então, se você tem um chamado por Deus, não fuja dele. Como diz o texto aqui, não se ausentem de Jerusalém e esperem a promessa do Pai. Você pode muitas vezes pensar, mas está demorando muito, ó Deus, para que aconteça. Eu diria para vocês nessa noite que por falta de paciência, muitas pessoas se ausentam do propósito de Deus. Por falta de paciência, muitas pessoas estão se ausentando dos seus casamentos. Muitos filhos estão se ausentando dos seus lares antes do tempo. E o que mais você pode imaginar? Por falta de paciência, muitas pessoas têm deixado, talvez a profissão, ou por falta de paciência, muitas pessoas têm deixado as igrejas hoje, porque não tem aquele ministério para o meu filho dentro da igreja, então eu não vou esperar que aconteça uma reforma, para que aconteça, para que eu tenha espaço. Nossa igreja, a IBBV, passou 40 anos para ter uma reforma. Olha só que interessante, 40 anos. Depois de 40 anos tivemos uma reforma na igreja. Muitos não foram pacientes, não esperaram a reforma. E essa reforma que nós tivemos aqui, eu diria para vocês, nesses 35 anos que eu estou aqui, é a maior que nós já tivemos. Reforma física do templo e reforma também espiritual. Espere em Deus. Temos orado para que Deus esteja reformando o nosso povo espiritualmente. Por falta de paciência, muitas pessoas têm se ausentado da sua Jerusalém. Em Atos capítulo 1, versículo 4, nós lemos também que Jesus determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, e de mim ouvistes. Ou seja, ele estava falando, vocês ouviram essa promessa do Pai. Se você puder ir comigo lá em João capítulo 14, essa promessa de Jesus, ele já havia dito, apresentado aos seus discípulos em João, e por várias vezes. Nós lemos lá no texto de João 14, 16 e 18, ele diz o seguinte para os seus discípulos que estavam preocupados com a sua partida. Ele diz o seguinte, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Os discípulos estavam sendo consolados por Jesus Cristo, mas o Pai iria enviar um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Lembra que no Antigo Testamento a presença do Espírito Santo era temporária? Essa promessa de Jesus é para sempre convosco, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, na pessoa de quem que ele está conosco hoje? Do Espírito Santo. E o versículo 17 diz, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele estará em vós. É uma promessa que iria acontecer. Mas eles tinham que esperar com paciência, não se ausentar de Jerusalém para que o Espírito Santo viesse. É a promessa, o tema da mensagem hoje é a promessa da vinda da ajuda que vem do alto. O versículo 18 diz assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Deus jamais deixou a sua criação órfã. Ou seja, a sua obra-prima, quando Deus criou o homem, Ele o fez a sua imagem e semelhança. Foi o único ser em que a Bíblia relata que Deus colocou a mão para fazer, para criar. E quando Deus criou o homem, diz lá em Gênesis, desde o seu início, Ele esteve presente na vida do homem, da criação. O Antigo Testamento fala em Gênesis que Deus ele se apresentava todos os dias, na viração do dia, para conversar com Adão e Eva. Todos os dias a conversa de Deus no Antigo Testamento era face a face. Ele falava com Moisés como uma pessoa fala com seu amigo. E por muitas vezes ele falava, e veio a palavra do Senhor a Moisés, e veio a palavra do Senhor aos profetas, e assim foi. Deus jamais deixou a sua criação sozinha ou órfã. Houve um período, na verdade, na história, em que Deus ficou em silêncio. Esse período é chamado de período intertestamentário, entre o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, e o Novo Testamento. Segundo
relatos e estudando a palavra, nós podemos perceber que foram 400 anos de silêncio de Deus. Deus não falava com o seu povo. E foi nesse período de 400 anos de silêncio que surgiram os livros chamados apócrifos, ou aqueles livros que não são reconhecidos como inspirados por Deus, Macabeus, Tobias, e assim vai. São 7 livros ao todo. Esses livros têm algumas contradições que não estão relatadas no Novo Testamento ou na Bíblia toda. Então, por esse motivo, são livros que têm o seu valor histórico, surgiram nesse período, mas o seu valor inspirado por Deus, que nos leva, canônico, que nos leva a ter uma intimidade, uma aproximação espiritual com Deus, não tem. Então, nesse período de silêncio, o povo buscou a Deus e não achava. Até que, diz lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, veio a plenitude do tempo, onde Deus enviou o seu Filho Jesus, nascido de mulher, nascido sob o regime da lei. Quando fala em Gálatas 4:4, plenitude do tempo, veio no tempo certo, no governo certo, na pessoa certa, para estabelecer o reino certo. Esse foi Jesus Cristo. Plenitude de tempo, não é o nosso tempo cronológico, mas o tempo de Deus, o Kairos, o tempo oportuno. Foi nesse período que Cristo veio. E Deus Pai, Deus Filho, e agora Jesus promete a vinda do Deus Espírito Santo. Lembra? Deus jamais permitiu que a sua criação ficasse sozinha aqui na terra. Primeiro Deus falava face a face. Depois veio Jesus Cristo, na plenitude do tempo. E agora Cristo falou, eu vou partir para o Pai. Olha comigo lá em João 16, se você puder abrir a sua Bíblia. João 16. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, diz assim, olha o que Jesus chegou a dizer aos seus discípulos, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. O que eu entendo nesse texto, irmãos? Eu estou colocando aqui o pensamento e eu oro para que esse pensamento seja, de fato, um pensamento de Deus, porque às vezes nós falamos algo que não deve ser falado, mas nesse momento, o que eu imagino, Cristo ele fez o seu ministério público no poder do Espírito Santo. E quando ele estava com seus discípulos, estava com os seus discípulos fazendo os seus poderes, o seu poder. Mas quando ele partiu para o alto, ele falou, agora eu vou mandar do céu, Deus vai enviar um Consolador que esteja com todos vocês para sempre. Ou seja, não era só 12 pessoas. Era uma multidão. Todo aquele que nele crê, recebe o Espírito Santo. É isso que eu creio nessa palavra. Então, a atuação do Espírito Santo não é só em 12 pessoas, não é só em uma pessoa, não é só num grupo de pessoas. É em todas as pessoas que recebem Cristo como seu Salvador. Então, o que eu entendo nesse texto, era necessário que Jesus subisse para o alto, era necessário para que Jesus subisse, para que do alto viesse a ajuda de que tanto eles precisavam, para que eles pudessem ser capacitados por Deus para poder fazer essa obra. E a ajuda de que tanto precisamos, vem do alto. Essa é a verdade. E diz Atos capítulo 1, versículo 5, acompanhando a leitura. Porque João, na verdade, batizou com água. Poucas pessoas, vamos colocar assim, foram batizados. Houve o batismo depois que Pedro começou a pregar, de 3.000, de 5.000, mas já estava no período em que as pessoas recebiam o Espírito Santo de Deus. Mas quando João batizava, diz o texto, ele batizava na verdade com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois, não muitos dias depois. Então, o batismo do Espírito Santo acontece no momento da conversão. Essa é a evidência que nós temos de que a pessoa recebeu Cristo como Salvador. A partir do momento que ele recebe a Cristo, o batismo do Espírito Santo passa a ser na vida dele.
Quando a pessoa se converte, não pergunte para ela, você já foi batizada? Não, já foi batizada pelo Espírito Santo naquele momento, foi selado. Paulo fala aos crentes de Éfeso que eles foram selados pelo Espírito Santo da promessa. A linguagem que Paulo usou foi para que ele pudesse entender, porque é uma cidade portuária, e lá tinha o hábito de quando as pessoas iam comprar algo no porto, eles selavam a mercadoria com o seu anel, com o selo, para que depois pudesse levar a mercadoria no final do dia. E Deus nos selou com o Espírito Santo, nos batizou com o Espírito Santo da promessa. Essa é a mensagem que o texto nos dá. E no versículo 6, diz assim: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? E que Jesus respondeu? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E o versículo 8, que é o versículo que nós mais usamos, mais falamos, quando se fala de evangelismo, quando se fala da pregação da palavra. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, que mensagem preciosa é essa? O foco de Jesus era que seus discípulos não ficassem preocupados com tempos e épocas, mas sim com a promessa do Pai de receber o poder. Estudar é muito bom, ter conhecimento de tempos, conhecimento de épocas é muito interessante, mas ter em nossa vida o poder e a atuação do Espírito Santo é algo maravilhoso, é algo imensurável. Tem muitas pessoas que se preocupam em estudar, em conhecer a Bíblia de capa a capa, argumentos fantásticos, mas e a atuação do Espírito Santo em suas vidas? Ficam discutindo teologia, ficam discutindo épocas, datas, formas de pregação, maneiras, usos e costumes, mas o que vai nos recomendar para Cristo? O que vai nos recomendar para Deus? É ter o Espírito Santo em nossas vidas. A marca do Deus Espírito Santo está em nossas vidas. A finalidade desse poder, em Atos capítulo 1, versículo 8. A finalidade desse poder nada mais é de exaltar ao nome de Jesus Cristo. A finalidade desse poder não era para que eles se exaltassem pelo dom que eles estavam recebendo. Não, mas eu tenho o dom de falar em línguas, eu tenho o dom de curar, eu tenho o dom de interpretar. Não era isso que Cristo estava falando. A finalidade número 1 desse texto de Atos 1 é ser testemunha de Cristo. Era para exaltar o nome de Jesus Cristo. Diz o texto, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Jesus falou, vocês vão ser a minha testemunha. Tanto em Jerusalém, não é só em Jerusalém, mas também em Jerusalém, também em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você pode ser testemunha de Cristo na sua casa, que é a sua Jerusalém, no seu bairro, na sua cidade, no estado, e até os confins da terra. Aqui, Curitiba era os confins da terra. Hoje já estamos dizendo que é nossa Jerusalém. Mas será que nós estamos sendo testemunhas de Cristo? Nós estamos transmitindo que o poder do Espírito Santo está em nós? Nós estamos sendo pacientes em aguardar e transmitir essa palavra? De posse do poder do Espírito Santo, a principal tarefa é anunciar os feitos de Cristo, não os nossos feitos. Pense assim, o que eu tenho feito para anunciar a palavra de Deus? Eu tenho anunciado mais a Cristo ou os meus feitos? Atos 1:9, vamos indo para o final da mensagem. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem os cobriu dos seus olhos.
Versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Essa é a nossa esperança da volta de Cristo. Mas ele fez aquela promessa. E essa promessa foi para poder capacitar os seus seguidores para aquela tarefa de anunciar a sua palavra. Multiplicar 12 pessoas improváveis. E quando Deus nos chama, Ele não nos chama pela nossa capacitação, Ele nos capacita para falar do Evangelho, para pregar às pessoas que estão à nossa volta. E se hoje buscamos a solução para a nossa falta de felicidade, devemos olhar para cima, conforme nós ouvimos na mensagem cantada. Devemos olhar para cima, conforme a mensagem que estamos vendo nessa noite também. A nossa ajuda vem do alto. E nós estamos aqui nesse propósito de transmitir essa palavra que nos dá esse conforto. Nesse momento muitos estão infelizes, estão sofrendo, mas muitas vezes é por falta de buscar, de olhar para o alto, de onde vem a nossa salvação e a nossa ajuda. Então nós vamos terminar orando nesse momento, com essa mensagem, e na próxima mensagem veremos quais foram as atitudes dos discípulos de Jesus diante daquela promessa. Como é que eles esperaram a vinda de Cristo? Como é que eles ficaram? Será que eles voltaram para Jerusalém? Como é que eles reagiram diante daquela promessa? Então nós vamos terminar orando nesse momento. Curva a sua cabeça. Vamos falar com o Pai para que Deus possa nos despedir nessa mensagem. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra que foi aqui transmitida, Deus. Que o Espírito Santo, Deus, possa ter alcançado os nossos corações com a tua palavra. Que possamos, ó Deus, entender a tua palavra de tal forma que possamos anunciá-la. Porque nós tivemos do Senhor Jesus uma promessa de que o Espírito Santo viria para estar conosco para sempre. E essa promessa, ó Deus, foi estendida a começar pelos seus primeiros seguidores. E eles, ó Pai, ouviram essa promessa e esperaram pela promessa. E, ó Pai, hoje nós temos essa promessa. Nós temos, ó Pai, o Espírito Santo de Deus, e nos ajude a evidenciar, ó Deus, através das nossas ações, dos nossos sentimentos, que somos do Senhor. E abençoe, ó Pai de amor, cada vida que acompanhou esse culto, que cultuam o Senhor nos seus lares. E, ó Pai, nós pedimos agora, abençoe-nos aqui. Nos ajude como igreja a passarmos por esse isolamento social, esse distanciamento, ó Deus, mas que possamos estar juntos espiritualmente. Nós te pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Então que Deus possa abençoar a todos e que estejamos reunidos novamente domingo pela manhã e domingo à noite. Que Deus abençoe.